O Evangelho não muda só aquilo que a gente crê, mas também a forma como a gente vive todos os dias. No capítulo de número 4 da carta aos Efésios, Paulo deixa isso muito claro. Ele mostra como a santidade é prática e deve aparecer nas nossas atitudes mais simples. Então vamos juntos entender como isso funciona na vida cristã. Oiê, meu nome é Sabrina BT e hoje estamos na nossa terceira reflexão sobre o tema santidade. Hoje vamos falar sobre alguns aspectos práticos da santidade, meditando numa palavra que nós encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 32. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like e já compartilha esse vídeo com o seu amigo. Vamos espalhar ainda mais mensagens que falam sobre esse tema, principalmente nos dias de hoje, onde precisamos cada vez mais nos guiar pela Bíblia. Mas então, agora que você já fez essas três coisas, pega a sua Bíblia e vamos aqui meditar no que Paulo diz aos Efésios. Então vamos ler o texto que preparamos para hoje. É uma leitura extensa, então eu te recomendo a ter um pouquinho de paciência e ler, tá? Porque é muito importante que você leia o texto, tá? Não adianta pular, porque isso aqui é o que é mais importante, que é a leitura da palavra. Então, não fica com preguiça e leia o texto, medite no texto. Vamos ver o que diz então? Capítulo de número 4 de Efésios, versículo 17 diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. A carta de Efésios foi escrita por Paulo. Provavelmente foi escrita em um momento que ele estava preso lá em Roma. Ele escreve para os cristãos de Éfeso, que era uma cidade muito estratégica. Ela era um grande centro comercial, cultural e religioso também. Isso lá na Ásia Menor, que atualmente seria a Turquia. E uma curiosidade é que é lá naquela cidade que existia um templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era uma cidade cheia de idolatria e práticas religiosas pagãs, porque era muito marcada pela influência grega e romana. E é por isso que Paulo vai escrever essa carta. Porque no meio disso tudo, a igreja precisava permanecer firme. Firme na sua identidade, nas suas práticas de vida e na perseverança. Nessa carta, Paulo vai trazer ricos ensinamentos que a gente pode dividir em duas grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 3, onde Paulo vai falar sobre a obra do Evangelho e a identidade em Cristo. Na segunda parte, nós vamos ter do capítulo 4 ao 6, e é onde Paulo vai mostrar como essa identidade deve influenciar nessas práticas. E aqui, nessa parte que a gente leu, que Paulo vai falar sobre deixar uma vida antiga e viver uma nova vida, uma nova natureza. Paulo começa a descrever a vida de alguém que não conhece a Deus, a quem ele vai chamar de gentios. Ele vai dizer que essas pessoas vivem segundo as suas vaidades e seus próprios pensamentos, mas que elas fazem isso porque elas têm um entendimento obscurecido, elas têm uma ignorância, né, uma falta de conhecimento, e elas têm dureza em seu coração. E o resultado disso
é que elas têm uma vida de libertinagem, ou seja, todo tipo de impureza. E a partir do versículo 20 que Paulo vai trazer o contraste justamente de que seria então uma vida segundo Cristo, uma vida dentro da nova identidade em Cristo. E essa vida é totalmente nova. Esse novo viver é criado por Deus e é expresso em justiça, retidão e verdade. O chamado é claro: deixar a velha natureza para trás, ser renovado no espírito e a partir daí viver uma nova natureza. A partir do versículo de número 25, Paulo começa a ser bem prático. Ele começa a trazer exemplos de o que significa abandonar a velha vida e viver uma nova. Então ele vai dizer: aquele que mente, agora fale a verdade. Aquele que rouba, agora trabalha para conseguir aquele sustento, ou aquele dinheiro, ou aquele bem material de forma honesta. Aquele que falava palavras ruins, agora só fale palavras que venham realmente edificar a vida dos outros que estão ao seu redor. Então, ao invés de viver com amargura, indignação e maldade, deve-se viver com bondade, compaixão e perdão. O mesmo perdão a qual fomos perdoados por meio de Cristo. E uma das questões que eu acho mais interessantes nesse texto é que você vai observar que todas as ações que Paulo vai recomendar, todas elas têm uma implicação direta no próximo. Fale a verdade com o seu próximo, trabalhe para que você tenha o que repartir com o necessitado. Fale as palavras boas e as necessárias para transmitir graça aos que ouvem. As atitudes sempre apontando para o próximo. Mostrando que na cultura do reino, pensar no meu próximo é um fundamento. Afinal de contas, Jesus disse que o mandamento mais importante era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Através dessa meditação rápida sobre esse texto, nós podemos perceber que Paulo ele conecta muito bem a santidade com o nosso cotidiano. Porque a santidade não é apenas um conceito espiritual distante. Ela se manifesta em escolhas, palavras, atitudes e em relacionamentos. Na nova natureza, as nossas ações precisam levar em consideração o impacto que isso terá no nosso próximo. Nossa, mas isso parece tão impossível. Como eu vou fazer isso? Isso só é possível porque estamos em Cristo. É o Espírito Santo que nos renova diariamente. Por isso, se isso ainda parece muito difícil para você, ore ao Espírito Santo. Peça para que ele venha te renovar e te guiar diariamente para que você seja aperfeiçoado e seja cada vez mais parecido com Cristo. Agora eu quero saber de você. Qual dessas atitudes da nova natureza em Cristo você sente que precisa botar em prática hoje? Me conta aqui nos comentários. E é isso. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E também já ativa o sininho para não perder o próximo vídeo aqui no canal sobre o tema santidade. Um beijo da Sá e até a próxima!